Então vamos lá, vamos começar agora a falar de fato, ato jurídico, tá? Galera que está estudando aí Direito Civil, né, Mariana? Direito Civil é uma parte muito importante, a gente vai fazer essa matéria com muita atenção, tá? E eu vou descrever, inclusive a gente vai colocando aqui lado a lado quando a gente for constituindo o material, tá? Vamos lá, ato fato jurídico, como a gente pode descrever isso? A primeira coisa que está, inclusive está no material de vocês, material em PDF, é que tudo é fato, tá? Tudo é considerado fato. Mas ele só vai ser considerado fato jurídico a partir do momento que ele tiver relevância jurídica, que ele ofender um direito ou que ele fazer se tornar por si só a aquisição de um direito. Aí a gente está diante de um fato jurídico. Por si só, o simples fato em si, ele não constitui fato jurídico, a menos que ele cria direito, ele ofenda um direito, ele tem ameaça de lesão de um direito, aí a gente vai falar que é fato jurídico, tá? Então, o que eu tenho para dizer sobre fato? Inclusive, vou deixar escrito aqui, ó. Fato são acontecimentos do dia a dia, né? Fatos são acontecimento do dia a dia, mas só vai, olha só vai se tornar fato jurídico, se tiver alcance. Só vai se tornar fato jurídico se tiver alcance a alguma relevância jurídica. Tá? Então, isso é fato. Mas para ele se tornar um fato jurídico, ele só vai acontecer se ele tiver algum alcance, se ele conseguir encontrar alguma relevância jurídica. Seja uma lesão de direito, seja uma aquisição de direito, aí se torna um fato jurídico. Um exemplo muito legal, vou deixar até aqui, ó. Um exemplo seria uma criança jogando bola na rua. Uma criança jogando bola na rua não é um fato jurídico, é uma coisa comum do dia a dia, não ofende nenhum direito em si, tá? A rua, né, ela é considerada um bem de uso comum do povo, ou seja, qualquer pessoa ela pode entrar na rua e ficar na rua, jogando bola, correndo, andando, ir, vir, ficar, permanecer, de acordo com os termos do artigo 5º da Constituição. Então a rua não é algo limitado, qualquer pessoa pode ir na rua, inclusive para manifestar uma ideia, uma opinião, exercer o pluralismo político, tá? A rua é de todos, é um bem de uso comum do povo, tá? O povo pode ir na rua, tá? Aí vamos pensar o seguinte, essa criança, ela tá lá jogando bola, tá? Ela tá jogando bola, e aí na hora que ela tá jogando bola ali, ela chuta a bola e a bola bate no carro de alguém e causa um prejuízo, um vidro que quebra, amassa o carro de alguém, tá? E agora, né? O que a gente tá olhando agora? Agora a gente está diante de um fato jurídico, tá? Essa ação da criança, tá? Ela causou um prejuízo, ela causou a lesão de um direito, né, de alguém. No caso, um bem de alguém foi lesionado, foi prejudicado, foi atingido, e agora a gente tem que estar diante de um fato jurídico. Só que a criança em si, ela não tem plenidade, né? Ela não é capaz. E a criança, ela está ligada à pessoa jurídica a quem lhe deu causa. No caso da criança, a pessoa jurídica a quem lhe deu causa é o seu pai, tá? O seu pai vai se responsabilizar por seus atos. No caso, se essa criança tiver 6 anos, essa criança é absolutamente incapaz. Ela não vai responder pelos seus atos. Vai responder, vai ser chamado para participar do ato o pai da criança. O pai da criança vai ser chamado para justificar as suas ações, no caso, indenizar aquilo que foi lesionado, enfim, responder por esse ato. Isso é um fato. Diferença primordial. Tudo que acontece pode ser fato, mas nem tudo que é fato jurídico. Só vai ser fato jurídico a partir do momento que ele interceder, que ele adentrar, que ele criar uma lesão de direito, uma relevância jurídica, aquisição de direito. Aí a gente está diante de um fato jurídico. Dito isso, a gente tem que dizer também algo que é muito importante. Eu vou até colocar isso aqui numa cor diferente. Eu vou colocar uma cor aqui, olha o exemplo, ficou bem legal, hein? Aí a gente vai dizer o seguinte, ó, fatos jurídicos, né, eles podem ser divididos de duas formas, né? Fatos jurídicos, eles podem ser divididos de duas formas. A gente pode decorrer, podem que está no plural, né? Podem decorrer da natureza, ou fato humano, primordial. Podem decorrer da natureza, né? Vou colocar aqui amarelo também, pera ainda, vai ficar amarelo, ficou amarelo. Podem decorrer da natureza, essa palavra é importante,
podem decorrer da natureza ou podem decorrer também de fato humano, tá? Podem decorrer da natureza e podem decorrer de fato humano. Então, dito isso, vamos falar da natureza. Fatos da natureza. Descrever, a gente está criando um material bem legal aqui, depois eu envio para vocês. Fatos da natureza. Vamos pintar aqui, ok. Fatos da natureza não dependem da vontade humana, tá? Não dependem da vontade humana e podem ser classificados em duas categorias. Podem ser classificados, vixe, eu dei muito. Podem ser classificados em duas categorias. Os que são ordinários e os que são extraordinários. Então, são os que são ordinários e os que são extraordinários. Os ordinários seriam todos aqueles que são previstos. Deixa eu só dar um enter aqui para ficar mais legal. Fatos da natureza. Então, aqui de fato jurídico, fatos da natureza. Eles podem ser ordinários. Ordinários são todos aqueles que podem ser previstos ou previsíveis. Os extraordinários, eles são eventuais. A gente vai dizer de eventualidades não previsíveis ou caso fortuito ou força maior, né? Caso fortuito ou força maior. Então vamos lá. Extraordinário. O ordinário são aqueles que podem ser previstos ou previsíveis, né? Por exemplo, uma chuva. Que ano que não chove, né? O ano todo chove, né? Todos os anos, aliás, né? Reconsiderando o que eu falei. Todos os anos chovem, né? Chover é uma condição normal da nossa natureza, né? Da natureza do meio ambiente que a gente está falando, né? Tem um processo ali de evaporação da água, a água sobe, ela forma gases que ficam ali, a nuvem é um gás, né? Isso fica carregado, vai chegar um período que vai ter a precipitação e vai chover. Chover é normal, é algo esperado até, né? Existem até épocas do ano que chovem mais do que outras, né? Existe a época da estiagem, da seca, da estiagem, e depois tem a época da chuva, né? Então a chuva é algo previsível, né? Até eu lembro muito, meus pais falavam para mim algo que era muito interessante. Eles falavam, quando estava muito calor, ali na altura de setembro, eles falavam assim, até dia 20 de outubro vai chover. Quer dizer, é previsível, é esperado, né? E sem falar que a gente pode prever a chuva por meio da previsão meteorológica do tempo, meteorologia, deixa eu ver se eu falei certo, meteorologia, não é isso? A meteorologia, que são equipamentos, satélites, enfim, vários equipamentos que são utilizados para prever a chuva. Então é algo previsível, é algo esperado, e é um fato da natureza, tá? Mas a gente tem também os extraordinários, tá? Os extraordinários não são previsíveis, a gente não sabe muito bem quanto que vai acontecer, às vezes a gente nem sabe o que vai acontecer, mas tanto o caso fortuito ou de força maior, os dois são eles não podem ser evitados, tá? Então, tanto o caso fortuito quanto força maior, ele não podem ser evitados. Esse é a característica que une eles, tá? Tanto o caso fortuito e o de força maior, eles não podem ser evitados, tá? E quando a gente fala disso daqui, a gente entra numa seara bem legal de estudar, tá? A gente entra numa seara muito importante, porque se eles não podem ser evitados, se eles não podem ser previstos, né? Não há como prever que isso vai acontecer, a gente, na maioria das vezes que a gente falar de caso fortuito e força maior, na maioria das vezes não, todas as vezes que a gente falar de caso fortuito e força maior, a gente não vai ter punição de agente, por exemplo. Né? Por exemplo, eu sou um policial militar. Eu sou um policial militar, estou dirigindo a viatura a 50 km por hora, estou respeitando a sinalização, o dia está claro, o sol está iluminando tudo, então não está escuro, estou numa boa velocidade. Apertei no freio, né? Vou frear. Entrou uma criança na minha frente que está atravessando a faixa, pressionei o freio. Estou tentando parar o carro. Eu não quero causar uma lesão a um bem jurídico de outrem. Eu não quero causar uma lesão, eu não quero causar uma morte. Eu estou tentando evitar o fato dentro da lei. Eu estou o tempo todo dentro da lei. Aí eu apertei o freio, só que o carro não funcionou. Eu fui lá e causei a morte de uma criança que estava atravessando a faixa de pedestre. Após apurar... Desculpa.
Após a apuração, chega-se à conclusão que o defeito mecânico do carro era um caso fortuito. Era algo que não podia ser previsto, era algo que não se esperava, né? De 1000 carros que se fabricam, um dá o defeito, né? E infelizmente eu estava no carro que iria dar o defeito. Nesse caso, não há punição do agente. Eu não tenho culpa do que aconteceu. Ao contrário, eu tentei evitar o fato. O tempo todo eu trabalhei para que o fato não acontecesse ou que fosse mitigado. Mas infelizmente, dadas as circunstâncias e o contexto, eu não consegui evitar. Então, nessa situação, não há de se falar de punição do agente, por exemplo. Olha quanto que essa matéria é importante. Não há de se falar de punição do agente porque ele não tinha culpa. Não tinha como ele prever esse fato, não tinha como ele evitar esse fato. E o fato ocorreu, infelizmente, tá? Então, todas as vezes que a gente vê uma situação dessa, em que a gente vê o caso fortuito e a força maior juntas, a gente não vai falar de punição do agente. Uma outra situação. A gente apreendeu um veículo. O veículo foi levado para o pátio lá da Polícia Militar, da PRF, não sei, foi levado para um galpão que seja. E aí, naquela noite, há uma chuva torrencial, uma chuva que não estava nem prevista, né? Um tornado, algo assim, que foi de uma hora para outra e ocorreu a chuva. Com a chuva, né, houve a queda do teto do galpão onde estava o carro. Com a queda do teto, causou a lesão do carro que estava ali apreendido. Aqui, a gente vai falar de punição do agente, não tem nem como, né? O agente não tinha culpa de que o teto iria cair, ele não podia prever a chuva, não podia prever a queda do veículo, ele não colocou lá de propósito, né? Até onde foi se apurado, não colocou lá de propósito. Não há de se falar de punição do agente nessa situação. Não há punição. O cara, infelizmente, foi acometido por um caso extraordinário, um fato da natureza extraordinário que não foi previsto, tá? Que não tinha como ele saber que isso iria acontecer. Beleza? E aí eu tenho dois exemplos. Eu quero só descrever com mais clareza o caso fortuito. Caso fortuito. O caso fortuito a gente vai descrever como sendo, deixa eu só mudar a cor aqui, imprevisível. Visível. Sim, imprevisível. Um exemplo de caso imprevisível, que foi caso fortuito, foi a pandemia Covid, né? Galera, quem lá em 2017, 2018 poderia prever que um dia a gente teria uma pandemia Covid? Quem que poderia descrever? Quem que seria a pessoa assim mais, a mais, não sei, a pessoa mais, um adivinho, sei lá, uma pessoa que adivinha, eu esqueci o nome, aquelas pessoas que fazem adivinhação, esqueci o nome. Não é numerólogo, tem um nome para isso. Quem é a pessoa que poderia prever a pandemia Covid? Ninguém sabia que existia um vírus que estava começando lá na China, né? Ninguém sabia que isso ia acontecer. Então é um fato imprevisível, um caso fortuito, há que se falar disso, tá? E quando a gente estiver falando de força maior, deixa eu descrever aqui, ó. Quando a gente estiver falando de força maior, então, ó, vou colocar uma corzinha vermelha aqui, para ficar legal. Deixa eu meter a cor aqui. Quando a gente estiver falando de força maior, nessa situação, a gente vai dizer que ele até poderia ser previsível. Mas não poderia ser evitada. Tá? Até poderia ser previsível, mas não poderia ser evitado. Um furacão, por exemplo, né? Um furacão poderia se enquadrar nisso perfeitamente. Então, ó, o caso fortuito e a força maior, na maioria das vezes que a gente vai para a doutrina, a gente vai encontrar eles como sinônimos, tá? Então, muitas das vezes, dependendo da legislação que você pegar, dependendo do nível de questão que você vai pegar, eles vão tratar o caso fortuito e a força maior como sinônimos, tá? Como sinônimos de algo que não poderia ser previsto ou, sendo previsto, não poderia ser evitado, tá? Em doutrina mais específica, nas matérias um pouquinho mais puxada, um pouquinho mais rebuscada por direito civil, eles vão pedir a diferença. E a diferença é que o caso fortuito, ele é imprevisível. A gente não pode prever, a gente não poderia saber que tal fato poderia acontecer. Já a força maior, a gente pode prever, a gente sabe que esse negócio pode acontecer, né? Ou sabe que esse negócio tem iminência de acontecer, mas a gente não tem meios para evitar. O Ender dá um exemplo aí, tá complicado de entender. Simples demais, muito simples. Vamos pensar no caso de um vulcão. Um vulcão, né, lá no Havaí, por exemplo, é o local na Terra onde mais tem vulcões ativos ao mesmo tempo. São
centenas de vulcões lá, que eles estão o tempo todo ali. Se um vulcão começa a expelir larva, né, aquelas explosões, né, aquele derramamento de larva, a gente pode prever, né? A gente está vendo ali que ele está aquecendo, está saindo gases lá de dentro, né? A gente está vendo que aquilo ali está em iminência de acontecer. Hoje tem equipamentos que podem prever até mais ou menos o tempo que aquilo vai acontecer. Mas tem como a gente evitar? Tem alguma coisa que a gente possa fazer que tá para evitar isso? Não, aí a gente ainda não tem tecnologia para evitar esse tipo de coisa, tá? Outra coisa, um furacão, um tornado. A gente pode prever? Pode. A gente pode localizar quando está tendo a formação, quando está tendo movimento de gás, a temperatura elevando, toda aquela coisa lá, a gente consegue até prever. Mas a gente vai evitar que um furacão atinja a costa? Não tem como, né? A gente não tem como fazer isso, né? Uma outra situação que vale muito a pena a gente falar. O meteoro, né? A gente tem lá corpos celestes que estão o tempo todo orbitando a Terra, né? Existem corpos, inclusive, que eles de tempos em tempos eles passam pela Terra, né? São movimentos cíclicos, né? Eles tempos em tempos passam muito próximo à Terra. Tem como a gente evitar que um meteoro venha, que esteja na direção da Terra, ele mudou a direção, está vindo em direção à Terra? Tem como a gente prever? Cara, até tem. Tem como eu evitar que esse negócio bata aqui? Cara, não. Dependendo do que for, né, dependendo do tamanho que ele for, a gente não vai conseguir fazer um desvio de rota desse corpo celeste, desse meteoro, né, desse meteorito, seja lá o que for que estiver vindo para cá, né? Então isso é o exemplo de caso fortuito e força maior, que são eventos extraordinários na natureza, que são chamados também de fatos na natureza. Levando isso para o Código Penal, e levando isso também para o caso de PAD, que é o procedimento administrativo disciplinar, ou punição do servidor público quando em exercício da função, a gente vai dizer que nesse caso aqui, nessa situação, sempre que a gente citar esses fatos, a gente não vai falar de punição do agente, porque não pode ter punição de agente quando a gente está diante de um caso fortuito ou força maior que não foi causado pelo agente. O agente não tem culpa. Só há uma regra em que a gente vai fazer a punição do agente quando tiver em caso fortuito ou força maior, mas é uma regra lá do Código Penal, se não estiver enganando, do artigo 37 da Constituição, que é o caso do risco integral, que é a culpa administrativa, né? A gente tem o risco administrativo, a culpa administrativa e o risco integral. O risco integral é quando a gente estiver falando de armas, né, de produção de energia de radiação, né? Energias de radiação. Por exemplo, a usina nuclear de Angra 3, por exemplo. Tudo que acontecer ali é culpa do Estado, tá? Não importa o que aconteça, é culpa do Estado. O Estado é responsável integral. Mas isso é uma teoria muito aprofundada para outro nível de direito administrativo e constitucional. Não vai cair para direito civil, pelo menos não há previsão de que caia para direito civil. Se chegar em dado momento a gente tem que falar, a gente volta nessa parte da culpa administrativa, risco administrativo e risco integral. E o risco integral, mesmo em caso fortuito ou força maior, a gente vai falar de punição do Estado independente da situação. Independente da situação, a culpa é do Estado, tá? Vamos falar mais adiante. Beleza, cara. Essa ficou legal, hein? Essa ficou legal. Agora que a gente falou disso, deixa eu ver como é que eu fiz lá em cima. Vou fazer igual embaixo. A gente vai falar do ato jurídico, tá? A gente precisa falar do ato jurídico. Vou até colocar uma cor amarela agora. Vai ficar bem legal essa cor aqui, ó. Não. Tem que ser a pintura, né? O preenchimento, ó. A cor amarela, olha só, né? Então vamos falar do ato jurídico. Vamos falar do ato jurídico. O ato jurídico é a emissão, olha só, o ato jurídico é a emissão de uma vontade humana que tem efeitos que já são previstos em lei. Isso é um ato jurídico, tá? O ato jurídico é uma ação humana, uma vontade humana, uma intenção, uma intercessão. Sinônimos que tu pode usar são vários, os verbos que você pode utilizar são vários. Mas o que você precisa entender que é um ser humano fazendo algo que em si vai criar um direito. Um direito que inclusive já está previsto em lei, tá? Já está previsto em lei, a gente só vai fazer ele valer. Wender, tá ruim, não tô pegando. Tá ruim de imaginar. Vamos pensar o seguinte, o ato de reconhecimento de paternidade, né? O ato de reconhecimento da paternidade, né? O ato de adotar um filho, né? O que aconteceu aqui? Houve uma vontade, né? Você reconhecer uma paternidade, há uma vontade dos envolvidos, no caso são dois, né? O papai e a mamãe. Ah, Wender, mas há os casos de terceiro, quando é a avós, quando é, sei lá, a tia. Sim, mas não é regra, isso é exceção. Quando a gente está falando de direito da criança,
É exceção, não entra aqui. Vamos pegar a regra, tá? A regra é que é papai e mamãe. Na maioria das vezes, na nossa sociedade, a criança sempre está com a mãe, né? E muitas relações, elas começam, né, com a consumação da relação, por assim dizer, né? E nem sempre isso é seguido de um casamento, ou nem sempre isso está inserido dentro de uma estrutura marital, entre marido e esposa vivendo no mesmo ambiente, vivendo na mesma casa. Nem sempre é assim. A gente sabe que existe filhos fora do casamento, às vezes a pessoa foi para uma festa, teve uma relação ali, dali surgiu uma criança, né? Nem sempre é prevista essa relação, tá? Mas aí há de se falar do reconhecimento de paternidade, tá? E o reconhecimento da paternidade, né? O reconhecimento de que aquela criança é meu filho, né? Que é meu filho, que é fruto meu, ele dá automaticamente direito à criança, tá? Isso é importante, tá? Então, a partir do momento que você registra a criança, você coloca lá que ela é seu filho e que você é o pai dela, a partir daquele momento, imediatamente, automaticamente, essa criança tem direito ao direito a alimentos. Tá? Que é o direito a pagamento de pensão, se for necessário, se acaso essa família não estiver junta. E essa criança também tem direito ao lazer, à educação, à saúde, né? Acredite se quiser, a manifestação política, né? Dizer se gosta ou não gosta de determinada coisa. O direito de escolha deve ser ouvido pela criança, tá? Essa criança, ela é munida de direitos e ela ganha mais direitos ainda com o reconhecimento da paternidade. Wender, então quer dizer que antes do reconhecimento da paternidade, por exemplo, a gente não está falando que essa criança tem direitos. Tem, mas essa obrigação da gente pegar o pai da criança e obrigar, ele é constituído com o reconhecimento da paternidade. E se o pai se negar? Se o pai se negar, isso vai ser levado à justiça. Em casos extremos, pode até ser feito o exame, né, de comparação de DNA, né, o exame de DNA, que é o ácido deserribonucleico. A gente faz a comparação. Se ficar comprovado com a certeza de 99,99987 que esse pai esse homem é pai daquela criança, a gente vai fazer o reconhecimento forçado da lei. Ele tem que assumir o filho dele, não é o filho dele, ele tem que reconhecer o filho dele. Nessa situação, a gente tem um ato jurídico que, mesmo que forçado, esse sujeito, ele está reconhecendo a paternidade, ele está reconhecendo, eu tive uma relação com alguém, dessa relação teve um fruto, esse fruto é meu filho, e esse filho eu vou reconhecer, e sendo meu filho, eu vou cumprir com as obrigações que o Estado coloca sobre que não deveria, né? Mas o Estado tem que colocar em algumas situações para que essa criança ela tenha direitos, tá? Direitos. Então eu vou colocar como exemplo, tá? Exemplo, vamos colocar o ato de reconhecimento de um filho, o ato de reconhecimento de um filho gera imediatamente diversos efeitos que são previstos em lei, como o direito a alimentos, né? A Constituição, ela diz, né? Eu não vou lembrar agora qual é certinho, deixa eu ver se é que é os fundamentos, né? É os fundamentos da República Federativa do Brasil, que é a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Quando a gente fala de dignidade da pessoa humana, tá? Quando a gente está falando de dignidade das pessoas humanas, a gente está dizendo que todo ser humano, ele tem o direito de nascer, de viver, o direito à vida e também o direito de viver com dignidade, tá? Dignidade. Eu tenho o direito de viver com dignidade. Não é só ter direito à vida. Só ter direito à vida não ajuda em nada. Eu tenho o direito de ter uma vida digna, tá? Eu tenho o direito de ter uma vida digna. E ter uma vida digna significa que eu tenho que ter direito à alimentação, ao transporte, à educação, saúde, assistência social, proteção à maternidade e à infância, proteção dos direitos fundamentais, direito à vida, dignidade da pessoa humana. Não é só viver. E a criança, por ser altamente dependente do papai e da mamãe, eles têm esse direito, né, protegidos até pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tem que dar maior atenção a isso, senão isso não vai ser respeitado. Porque a criança, ela não se faz representada juridicamente, ela não tem exercício pleno de vontade, segundo o direito civil. Ela só vai alcançar o exercício pleno do direito civil, ou ser chamada de capaz, ou seja, ter capacidade postulatória, com 18 anos, só com 18 anos, olha só 18 anos que ela pode se fazer representar, que ela pode lutar pelos seus direitos, que ela pode responder por seus atos, tá? É o que é exigido. Então, se a gente não criar meios, leis, né, que vai fomentar, né, isso
essa ação, essa criança vai ficar desprotegida, ela não vai ser assistida, tá? E aí a gente vai ter um prejuízo, e aí não vai ser bom, né, para a proteção da infância. E como que vai ser essa nova geração destituída de direitos fundamentais, não é? Como é que vai vir essa nova geração? O que a gente vai esperar dessa nova sociedade que a gente está construindo, né? Então é fundamental, isso aqui é importante, tá? Então a gente falou de ato jurídico, tá? Então, ó, só para fechar, não há necessidade, a partir de que nasce uma criança e tem um reconhecimento da paternidade, não há necessidade de um contrato de pai e filho, tá? Não tem que fazer contrato, não. A partir do momento que você reconheceu a paternidade, a partir do momento que você reconhece a paternidade, automaticamente essa criança ela passa a ter direitos e obrigações que você vai fazer cumprir, tá? Ah, tem que levar a criança para vacinar. Ah, não quero levar para vacinar. Eu não acredito na vacina. Problema seu que não acredita na vacina. É direito da criança. Está garantido, garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E você vai fazer cumprir porque é um direito fundamental da criança. Ter direito à sua proteção, tá? Ter direito à sua imunidade adquirida, tá? Beleza? Olha que legal. Eu gosto muito dessa matéria. Aí a gente vai para o segundo fato. A gente tem que falar do negócio jurídico. A maioria das questões é aqui que ela vai apertar, tá? Porque negócio jurídico é muito detalhe. É difícil? É claro que não é difícil. Nada é difícil, né? Se tá difícil, você tá fazendo errado. Se tá doloroso, você tá fazendo errado, tá? Tudo é fácil. É só a gente usar a estratégia certa, tá? Nada é difícil. Se tá difícil, você tá fazendo errado, tá? Leva isso pra tua vida, tá? Negócio jurídico. O que a gente pode falar de negócio jurídico? Muito simples. É a vontade, olha só, é a vontade de uma ou mais pessoas. O Ender dá para fazer negócio jurídico sozinho? Claro que sim. Claro que sim. São chamados negócios jurídicos unilaterais. Eu posso fazer um testamento antes de morrer? Eu não preciso pedir para ninguém para fazer isso, né? Eu quero declarar que meus bens vai ficar para fulano, ciclano e beltrano. Unilateral, negócio jurídico. Eu estou fazendo transferência de um bem, não é isso? Eu não tenho que pedir autorização para ninguém. Negócio jurídico unilateral. Eu não tenho que falar para ninguém, não. Eu vou lá e faço. Eu faço do jeito que eu quiser, tá? Claro que respeitando os direitos de outra, né? Se eu tiver uma esposa, uma pessoa que conviveu comigo, ela também tem direito a uma parte do meu patrimônio se a gente tiver em comunhão de bens. Se tiver em separação total de bens, né? Não há de se falar de direito adquirido nessa situação. Nessa situação não há de se falar. Vontade de uma ou mais pessoas, olha só. Uma ou mais pessoas, mas os efeitos não decorrem somente da lei, e sim também das partes envolvidas. Olha que legal, tá? Das partes envolvidas. Então, olha o que eu falei. Vontade de uma ou mais pessoas. Wendel, eu posso fazer sozinho uma vontade, um negócio jurídico? Posso, um chamado negócio jurídico unilateral. Mas os efeitos não decorrem somente de lei, e sim também das partes envolvidas. As partes envolvidas. Vamos falar de um caso simples, por exemplo. Eu quero vender uma casa. Para vender uma casa, eu tenho que fazer o contrato de compra e venda, não é isso? Eu tenho que fazer um contrato de compra e venda. Mas olha só, o preço da casa, quem é que vai decidir? O quanto que eu vou vender essa casa? Eu vou decidir o quanto que eu quero vender essa casa. Eu vendo o preço que eu quiser, né? Desde que a casa seja minha, desde que eu tenha mais de 18 anos, desde que esse negócio seja lícito, né? Desde que há previsão na lei de que eu possa fazer esse negócio, a casa é minha, eu vou vender ela o preço que eu quiser. Se eu quiser vender ela por R$2, eu vendo por R$2, né? Só que aí eu tô meio maluco da cabeça, mas se eu tiver consciente das minhas ações, eu posso vender ela por R$2, eu posso vender ela por R$100, eu posso vender o preço que eu quiser, tá? A casa é minha. E quem quer comprar? Quem quer comprar? Eu tenho que chegar num acordo com quem quer comprar também, né? Porque às vezes eu quero vender por um preço e ele quer pagar por outro. Se a gente não chegar num acordo, a gente não há negócio, não há de se falar de venda, tá? Então, é um ajuste. E olha quanto que o texto agora começa a fazer sentido. Vontade de uma ou mais pessoas, mas os efeitos não decorrem somente de lei, e sim também as partes envolvidas, tá? Olha tanto que agora fez sentido o que eu tô falando. É um negócio que a vontade não é prevista só em lei, não. Tem que ter uma conversa, tem que ter um diálogo, tem que chegar num acordo as duas partes. Quem está comprando e quem está vendendo. Tá? Basicamente é isso. Quem está comprando e quem está vendendo tem que chegar no acordo. Chegou no acordo? Teve acordo? Está previsto em lei? Opa, agora a gente celebra esse contrato, tá? A gente celebra essa parte, tá? Então, dando um exemplo, vamos falar do exemplo. O exemplo é legal, o exemplo é importante, que a gente precisa do exemplo.
Minha mãe sempre falava, meu filho sempre dê exemplos, né? Aí a partir de então eu comecei a estudar direito, então tudo que eu falo com exemplo, né? Espero que seja esse o exemplo que ela estava prevendo, né? O contratou de compra e venda, contrato de compra e venda de um imóvel, um contrato de compra e venda de um imóvel, aonde acertam o preço, tá? Acertam o preço e as condições, e as condições de transação, beleza? Para ser válido, para ser válido, para ser válido, o negócio jurídico, negócio, escrevi certo? Negócio jurídico. O negócio jurídico precisa de um agente capaz. Vou colocar até uma exclamação, que isso aqui é importante. Ó. Para ser válido, o negócio jurídico, ele precisa do tal do agente capaz. Nossa senhora, Wender. Isso parece importante. E é, viu? Isso é importante sim. Primeiro eu tenho que falar da teoria para entender a prática, tá? Vamos ter um negócio. A gente vai fazer um determinado ato, a gente vai fazer um determinado negócio. A gente tem que falar do direito civil, a gente tem que falar dos tipos, né, de elementos, né, aonde que cada polo está localizado. Quando eu estou falando de particulares, a gente está falando que existe uma horizontalidade, tá? Horizontal, polos de direito horizontal. Quando a gente está falando da administração pública, a gente vai falar que há polos verticais, tá? A administração pública e o particular. Por quê? Porque existe um princípio do direito administrativo de supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade de interesse público, tá? Então, a administração pública está aqui e o particular está aqui, tá? Verticalidade de direito, tá? Quando a gente vai falando de particulares, a gente vai dizer que eles são horizontais, tá? Eles estão lado a lado, horizontais. Quando a gente vai falando de empresas com trabalhadores, tá? Isso é um conceito bem mais aprofundado, a gente vai falar que eles estão em forma diagonal, tá? Empresa, trabalhador, eles estão em forma de direito diagonal. Top! Por que eu tô falando isso? Por um motivo muito simples, olha só. Eu, o Wender, que tenho um CPF, que sou uma pessoa particular, eu me faço representar e eu faço exercer os meus direitos na forma da lei, né? Sempre com olho ao que está previsto no Código Legal, lá nas leis e tal. Eu posso fazer os meus direitos, né? E aquilo que for da minha escolha, eu decido como eu quiser. E ninguém tem nada a ver com isso. Se eu tenho um carro e quero vender esse carro por R$10, ninguém tem nada a ver com isso. O carro é meu, eu vendo o preço que eu quiser. Se eu sou um servidor público, se eu sou um agente público, um agente político, seja qual for meu vínculo com a administração pública e eu estou representando a administração pública, não há isso não, tá? Aqui não há direito não. Aqui eu só vou fazer aquilo que atenda o interesse da administração pública, a finalidade do interesse da administração pública. Não há que se falar do interesse do Wender. O Wender, apesar de ser uma pessoa física, ele está imbuído numa função pública. E imbuído na função pública, eu só vou fazer aquilo que é interessante para a sociedade. A finalidade é o interesse da administração pública. A finalidade é a sociedade. Como que a sociedade ganha nisso? Se eu sou um servidor público, estou fazendo lá uma venda de um determinado produto ou comprando determinado produto que a gente faz por meio da licitação. Em alguns casos existe a inexigibilidade da licitação, mas eu estou lá na licitação, eu estou fazendo uma compra, eu não vou comprar o preço que eu quero. Eu não vou exercer esse direito do jeito que eu quiser. Eu tenho que dar satisfação sim, tá? E esse preço, ele tem que ser vantajoso para a administração pública. Se eu comprar alguma coisa que é mais caro do que o preço global que é praticado no mercado, eu estou dando prejuízo ao erário. Ué, cancela essa licitação e vai comprar na forma do mercado, que é mais vantajoso para a administração pública. Agora, quando eu estiver imbuído da administração pública, a gente vai dizer que isso daqui é interesse da administração pública. O Wender, na sua vida particular, ele compra do jeito que ele quiser, ele vende do jeito que ele quiser e ninguém tem nada a ver com isso, tá? Se eu quiser pegar R$1 milhão e pôr fogo, ninguém tem nada a ver com isso. Eu faço, é meu, eu faço o que eu quiser. Agora, se eu pegar R$1 milhão do contribuinte, né, lá da sociedade, da cidade, e pôr fogo, nossa senhora, né? Eu vou ser preso, eu vou ter que explicar muita coisa para a sociedade, né? Nesse caso aqui, eu estou causando prejuízo ao erário, tá? Estou causando prejuízo ao erário, eu estou ofendendo a lei de responsabilidade fiscal, estou ofendendo muita coisa aqui, né? E aí eu vou ter que responder
por isso, tá? Não posso não. Agora o Ender, na sua vida particular, ele faz o que ele quiser quando a gente estiver falando nessa parte, tá? Então é isso. Agente capaz, a gente tem que descrever o que é um agente capaz, né? O agente capaz, o Ender, já sei, agente capaz é aquele cara que ele é capaz de fazer qualquer coisa, que ele tem, não tem que dar satisfação para ninguém. Cara, não é bem por aí não, tá? O agente capaz, a gente vai dizer, olha só, isso aqui é importante, tá? Que é o que tem capacidade plena, tá? Capacidade plena. Nada é colocada na legislação sem um motivo. Tem um motivo para a legislação estar escrita do jeito que é. Cada palavra tem um sentido, tem uma forma e remete a uma teoria, tá? Tudo está envolvido com teoria, tá? E quando a gente está falando de agente capaz, a gente está falando que ele tem capacidade plena. E de acordo com o direito civil, a gente tem capacidade plena a partir dos 18 anos. A partir dos 18 anos, eu vou ter capacidade plena. Até então, eu não tenho capacidade plena, tá? Então, um agente capaz nada mais é do que um agente que tem capacidade plena. E você só vai ter capacidade plena a partir dos 18 anos. Wender, quero me emancipar. Eu tenho 16 anos, eu faço vídeos para internet, eu ganho muito dinheiro e o meu pai está me dando prejuízo, eu não gosto mais de morar com meu pai, eu quero me emancipar. Pode, tá? Se você tem como se manter. Se você tem bons motivos para isso, você pode ser emancipado, tá? Wender, quero casar. Quero casar e quero me emancipar. Não quero mais dever mais nada pro meu pai. Pode também, tá? Seu pai vai te emancipar lá com 16 anos, você vai agora ser adulto, tá? Você já vai ser agente capaz, pode comprar, vender, fazer o que você quiser. Wender, terminei a faculdade. Eu tô com 16 anos, 16 para 17 anos. Sou muito inteligente, eu sou um prodígio. Entrei na faculdade com, sei lá, 16, então ele deve ter entrado. Entrei na faculdade com 12 anos, terminei a faculdade, já passei na OAB, já tô trabalhando como advogado com 16 anos, tá? Sou muito bom naquilo que eu faço, quero me emancipar. Posso? Claro que pode. Você já é um adulto formado, né? Apesar da pouca idade, você é uma pessoa muito desenvolvida. Nesse caso, pode sim, tá? Com 14 anos, pode, Wender? Com 13 anos, pode, Wender? De jeito nenhum. Com idade menor, não, tá? Com 16 anos, você ainda pode se emancipar. Então, só é considerado agente capaz quando você tem capacidade plena. E o Código Civil, ele diz para mim que a capacidade plena é a partir dos 18 anos. A partir dos 18 anos, eu posso comprar e vender uma casa. Com 18 anos, eu posso comprar e vender um carro. Posso, eu tenho 18 anos, eu sou capaz, eu posso comprar e vender casa, tá? Então, basicamente é isso. E o que a gente tem para descrever é quando a gente fala do objeto. E o objeto tá aquilo, cara, aquilo que eu estou tratando. Se a gente está falando da compra e venda de casa, o objeto é a casa. Se a gente está falando de compra e venda de veículo, o objeto é o veículo, tá? O objeto, o que é o objeto? O objeto desse negócio jurídico, deve ser lícito, ele deve ser lícito, ele deve ser possível e determinado. Ou determinável, né? Ele deve ser, olha só, o objeto desse negócio jurídico, ele deve ser lícito, né? Ele tem que ser lícito. Deixa eu colocar uma cor bacana aqui, vermelho, né? Ele deve ser lícito, ele deve ser possível e ele deve ser também determinado. Wender, não entendi. Me explica de novo. Muito simples, né? Isso aqui é muito simples. O objeto jurídico, ele deve estar dentro da lei. Se eu não tenho capacidade plena, se eu não sou um agente capaz pleno, eu não estou dentro da lei. Tá ilegal, não pode, né? Lícito, ele tem que ser algo que a sociedade, né, que as leis aceitam, né, que tenha comercialização. Por exemplo, como é que a gente vai fazer a comercialização de drogas, por exemplo? Não pode, não é lícito, né? Ele tem que ser possível. Wender, eu quero comprar um lote lá na Lua. Nossa senhora, né? Isso não é possível, né? Eu quero comprar um lote lá em Marte. Eu quero comprar um pedacinho de Marte lá para construir uma casa lá. Cara, isso não é possível, tá? Não, tá longe, né? Tá extra do direito, né? Não tá alcançado. E ele tem que ser determinado, né? Eu vou vender um animal. Eu quero comprar um animal. Que animal é esse? Como é que é esse animal? Né? Que tipo de animal que é? Dependendo do animal que você está comprando, não pode, tá? Tem as leis ambientais aí que não deixa você ter, por exemplo, um animal que está em extinção dentro da tua casa, né? Por quê? Porque ele tem que estar na natureza, é o local correto para ele, o habitat natural dele, né? Onde ele está fazendo ali o ciclo completo, né? Lá da ecologia, aquelas coisas lá, ele tem que estar lá no ciclo dele, né?
Não pode não, tá? Né? Então é isso, ele tem que ser lícito, possível e determinado, o objeto. Ele tem que ser lícito, possível e determinado, tá? Para ser válido, a forma desse negócio deve estar prescrita. Outra coisa que é importante, peraí que eu vou colocar aqui, ó. Outra coisa que é importante. Para ser válido, isso é importante, né? Deixa eu colocar até uma separação aqui que vai ficar legal. Para ser válido, olha só, para ser válido, a forma desse negócio deve estar, para ser válido, a forma desse negócio deve estar prescrita ou não proibida em lei. Deve estar prescrita ou não proibida em lei, tá? Aí esse negócio tá válido. Então tem que ter ali, deixa eu colocar aqui, vou colocar verde para ficar legal. O negócio deve estar prescrita ou não proibida em lei para ser válido. Show demais, tá ficando muito legal esse material. Beleza, aí ó, eu tenho que dar exemplos, né? Eu tenho que dar exemplos de negócios jurídicos. Quando a gente fala de negócios jurídicos, é muita coisa, cara, é muita coisa que a gente pode falar de negócios jurídicos, né? Existe uma gama de coisas aí que a gente pode enquadrar como negócio jurídico. E às vezes a gente nem se dá a atenção de que isso é um negócio jurídico. Vou até colocar uma cor aqui, deixa eu colocar uma verde fica legal. Deixa eu ver aqui, verde ficou legal, né? Uma gama de negócios jurídicos. Ficou, peraí, deixa eu dar um enter aqui, vai ficar legal, peraí, olha só, ficou aqui, beleza. Uma gama de coisas que são negócio jurídico, né? Uma gama de coisas que são negócio jurídico. Muitas das vezes a gente faz negócio jurídico o tempo todo. E as pessoas, elas têm uma tendência, tá? Isso é uma tendência errônea de achar que negócio jurídico só pode ser negócio, né? Eles só podem ser feitos por empresas, tá? Então eu tenho uma empresa que compra, eu tenho uma empresa que vende, eu tenho um negócio jurídico. Eu tenho uma empresa que quer um serviço, eu tenho uma empresa que presta serviço, a gente tem um negócio jurídico. Mas a gente já falou disso, né? A gente falou inclusive que o negócio jurídico ele pode ser feito de forma unilateral, que é o meu testamento, né? Na hora que eu estiver lá quase indo embora, lá já para vestir o paletó de madeira lá, né? Quando eu já estiver indo lá para a terra do pé junto, eu vou escrever um papelzinho, né? Eu vou pegar um papel e vou dizer, ó, tudo que eu tenho eu vou deixar para creche, eu vou deixar para um asilo, eu vou deixar para uma instituição de caridade, eu vou deixar para uma biblioteca, sei lá o que eu vou ter, né, no fim da vida. Tudo que eu tenho eu vou deixar para isso. É um ato unilateral, é um negócio jurídico, tá? E nem sempre o negócio jurídico ele vai ser oneroso. Tá? Nem sempre vai ser oneroso, não. Às vezes o negócio jurídico, ele nem oneroso ele nem tá dando vantagem para ninguém, tá? E a gente faz ele o tempo todo, tá? A primeira coisa que eu tenho para fazer, para falar para vocês, é pegar um ônibus. Pegar um ônibus, olha só. O que eu tenho aqui quando eu tô pegando um ônibus? Na verdade, você tá fazendo um contrato de transporte. Quando você pega um ônibus, você está fazendo um contrato de transporte. Wender, mas eu nem conversei com o motorista, eu nem conversei com o cobrador. Eu só fiz o sinal para o moço lá, ele parou, eu paguei, entrei, sentei e fui levado para o local. Ok, tudo certo. Ainda assim é um negócio aqui que aconteceu. Você pagou para o motorista, como isso é habitual, isso acontece até sem falar, né? Você precisa nem conversar com a pessoa. Você só vai lá, paga e tal. Não precisa formalizar, que é um ato rotineiro, né? Mas é um contrato de transporte. A partir do momento que você pega aquele comprovante de pagamento, né? Você tem a prova que se acaso alguma coisa acontecer com você dentro do ônibus, você vai ser ressarcido, porque a sua segurança é algo que é implícito dentro do contrato de transporte, não é isso? Ele é implícito. Então, pegar um ônibus, uma coisa simples, ele enfatiza um contrato de transporte. Wender, tem mais alguma coisa? Tem sim. Chamaram um pintor para pintar uma parede. Wender, o que eu tenho aqui? Você tem um contrato de serviço, cara. A gente vai falar, não é nem contrato, é uma prestação de serviço. Eu escrevi errado, né? Prestação de serviços, né? Prestação de serviço. Quando eu terminei a faculdade em 2017. Quando eu terminei a faculdade em 2017. Comecei a fazer muito serviço de home care, né? Serviço de home care, eu fazia muito serviço de home care. Eu ia na casa da pessoa e atendia a pessoa, né? A pessoa precisava que passasse uma sonda. Eu ia lá na casa da pessoa e passava uma sonda. O que eu estava fazendo? Eu estava fazendo a prestação de um serviço, tá? Então, uma coisa tão simples, né? Como passar uma sonda, era uma prestação de serviço, tá? A gente estava falando de uma prestação de serviço. Beleza, Wender. Então, tem mais algum? Tem, cara, tem sim. Alugar um carro. Ou alugar
Uma casa. O que a gente tá diante aqui? A gente tá diante de uma locação, tá? A gente está diante de uma locação. Inclusive aqui tem contrato, né? A maioria das vezes tem contrato. Existem algumas pessoas que não fazem contrato para locação de casa, tá? De apartamento, de kitnet, sei lá, qualquer o tipo de imóvel que você vai locar. Mas há uma locação, há um contrato. Inclusive, né, é um contrato bem grande, né? Ó, não pode ter festa, não pode isso, não pode aquilo, não pode ter drogas, não pode ter animais, não pode ter criança, né? Às vezes não pode ter criança, dependendo do local que for, não pode ter animais, né? Animais de grande porte. Imagina, vai causar uma destruição ali, né? São os contratos de locação. Também é um exemplo de negócio jurídico, tá? Também é exemplo de negócio jurídico, tá? Mas a gente também tem um exemplo que é bem legal. Eu trouxe justamente de propósito. Emprestar um determinado livro para um amigo. Wender, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma coisa chamada comodato. Tá? Eu tenho uma coisa chamada comodato. Eu vou te dar um bem jurídico. Eu vou colocar em sua posse um determinado bem jurídico. Mas o combinado é que você me devolva esse determinado bem jurídico da mesma forma que eu estou te entregando, tá? É o comodato. Você vai me devolver o mesmo bem jurídico da mesma forma que eu estou lhe entregando. Isso tem um mútuo, tá? Tem um mútuo. O que é um mútuo? É quando você pegou esse determinado bem jurídico, você não vai devolver o mesmo bem jurídico, mas você vai me devolver com um outro produto que seja, mas com a qualidade e com a forma com a qual foi entregue, tá? A qualidade, a forma, a quantidade na qual foi entregue você vai me devolver depois, né? Deixa eu pensar aqui, ó. Um botijão de gás. Eu vou emprestar um botijão de gás para alguém. Eu estou diante de um comodato. Mas se ele me entregar um outro, que seja um outro botijão de gás, mas na mesma quantidade, mesma marca, mesma qualidade, mesmo tudo, a gente tem um mútuo, tá? Um mútuo. Então, ó, o simples ato de emprestar um livro é um negócio jurídico. Wender, mas eu não estou ganhando nada com isso. Ok, mas é um bem seu que está indo para a posse de alguém. E você vai querer esse bem de volta, não é? A gente vai querer esse bem de volta. A gente emprestou, mas a gente quer esse bem de volta. E ele tem que ser entregue na forma com que ele foi. Ele tem que voltar à forma com que ele foi. Isto é. Então, ó, só para deixar descrito, para a lei, não pode ficar assim mesmo, para a lei, negócio jurídico do tipo... não, tá certo, eu esqueci de falar um. Para a lei, o conceito, para a lei, o conceito de negócio jurídico é muito mais amplo. Para a lei, o conceito de negócio jurídico é muito mais amplo, tá? O último exemplo que eu queria dar, e eu acho que esse vai ser muito legal, um exemplo muito bacana que a gente tem que dar, é o casamento. Casamento. Esse é legal, tá? Esse é um exemplo legal. Porque o que é um casamento? Casamento civil, tá? Casamento civil. O que é o casamento civil? Cara, o casamento civil é um negócio jurídico, né? Porque para pensar, vai se cria, você está dizendo para a sociedade, né? No caso, você está dizendo para a sociedade, para Deus, né? Olha o que é um casamento, né? Você está falando, ó, tá falando para todo mundo, ó, eu tô casado, viu? Tô com a pessoa aqui, ó, tô vivendo com o ser humano aqui, ó. Ó Deus, ó, na sua vontade eu tô vivendo com alguém. Ó sociedade, ó tabelário lá, cartorário lá, ó juiz, olha todo mundo aqui, ó, sociedade inteira, ó. Tô com a pessoa, tô casado, tô vivendo com o ser humano aqui, ó. Essa pessoa, ela vai ter direitos, tá? Ela vai ter direitos sobre o meu patrimônio, vai ter direitos sobre a minha vida, né? Ela vai falar muitas vezes em meu nome, quando eu pedir para ela, ela vai me representar em dados momentos, tá? A gente pode ter filhos, tá? A gente pode constituir aqui uma família, né? Uma família, a gente pode constituir aqui patrimônio, né? E isso é um casamento civil, tá? E o casamento civil, olha só, o casamento civil, ele é um tipo de negócio, tá? Só que ele é um tipo de negócio que a gente vai dizer que é solene ou formal. Ele é o tipo solene ou formal. É um negócio, tá? É um negócio jurídico do tipo solene ou formal. E ele, olha só, isso é importante, só pode ser constituído, ele só pode ser constituído de uma determinada forma, né? Ele só pode ser constituído de uma determinada forma. E essa questão de como o casamento está sendo constituído é muito importante. É muito importante a forma como ele está sendo constituído. Por quê? Porque o casamento em si, né, na maioria das vezes, na grande superior maioria das vezes, ele está criando direitos, tá? Então, por exemplo, eu não posso fazer um casamento sem a livre vontade dos nubenques.
tá? Dos nubentes, sem a livre vontade, sem a manifesta livre vontade de quem quer casar. Não há, a gente não vai casar por acordo, a gente não vai fazer casamento por pacto, a gente não vai fazer casamento... não, tem um critério aqui, ó, tem que ser maior de idade, ou tem que ter a capacidade civil plena para exercer esse casamento, tem que ter a vontade dos nubentes, tá? Tudo isso são critérios que são utilizados, tá? Então vai casar à força, não pode, né? O sujeito está lá no fim da vida, o sujeito é um militar. Aí a família pensa, ó, vamos casar ele com fulano, porque com o casamento deles, a gente vai ficar recebendo uma pensão depois quando ele morrer. Tá? Não pode, não pode. Tem que ter livre manifestação de vontade do sujeito. O sujeito que está no fim da vida, nessa situação aqui, não pode casar. Né? Ele não pode casar porque ele está claramente querendo dar um golpe na Previdência Social. Ele está querendo ganhar um dinheirinho da Previdência Social. Ele está querendo se envolver com as coisas muito erradas aí. Não pode, tá? Então, seja qual forma que seja o negócio jurídico, é essencial. Não há que se falar de negócio jurídico sem a livre vontade manifesta dos interessados. Livre vontade manifesta dos interessados. Não há que se falar de negócio jurídico, estou falando de novo, hein? Sem a livre vontade manifesta dos interessados. Vai fazer negócio jurídico? Tem que ter a livre vontade manifesta dos envolvidos, da galera que está interessada, beleza? Beleza. E a Constituição, só para fechar isso, a Constituição vai dizer, lá no seu artigo 5º, né? Lá no seu artigo 5º, se eu não estiver enganado, no parágrafo 2º ou 3º, agora eu não lembro de cabeça, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A gente é livre, tá? Eu posso, enquanto eu estiver na minha vida particular, eu posso fazer o que eu quiser, tá? A partir do momento que proíbam, eu não posso mais fazer isso, tá? Mas eu quero voar. Tá proibido voar? Não tá proibido voar. Então eu vou voar o quanto eu quiser. Eu vou voar. O dia que falasse um Wender não pode voar. Aí parou, né? Eu não posso voar mais, tá? Então a gente só pode fazer aquilo. A gente não pode ser proibido de fazer nada, a não ser em virtude de lei. Fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E se houver, né? Se a gente tiver um casamento e tiver coação, a gente obrigar a pessoa a casar, né? Você engravidou minha filha, você vai casar com a minha filha agora, seu vagabundo, seu bandido. E se eu fizer isso? Ué, muito simples, anula o negócio, tá? Esse casamento ele não é válido. Para efeitos legais, ele não é válido. A gente vai anular esse negócio e vai provar depois que esse casamento não poderia ser constituído sem um elemento básico, que era a vontade do sujeito, tá? O sujeito não quer casar, ele não vai casar. Ninguém pode ser obrigado a casar, tá? Casar é um ato jurídico formal, do tipo ou solene, tá? Que é indispensável. Não há que se falar de dispensa, tá? Imprescindível que tenha manifesta a vontade do sujeito. Seja lá qual que seja a motivação do sujeito, mas tem que ter essa manifestação e ele tem que querer. Beleza, aí a gente tem um caso que é muito legal, que é o seguinte, que é o ato, fato, jurídico. Aqui, ó, é onde a galera apanha um pouquinho, tá? O ato, fato, jurídico. A galera que apanha um pouquinho, mas não deveria apanhar, porque é uma coisa simples, tá? Mas apanha um pouquinho, apanha um pouquinho, tá? O ato, fato, jurídico é o seguinte, eu tenho a manifestação de vontade, eu tenho o ser humano envolvido, mas o ato não vale, tá? Então, ó, existiu, nesse caso, olha só, existiu, deixa eu colocar aqui, existiu o ato humano, mas a vontade não é relevante. Não é relevante para o ato, porque a relevância está na consequência. Existiu o ato é humano, tem vontade, a galera quer fazer, mas isso não é válido por conta da consequência. O que vai acontecer a partir daqui, né, não é legal, não é dentro da lei, tá? Aqui o nome, eu vou até colocar aqui, ó. Aqui o elemento volitivo não. O movimento volitivo não é essencial. Não é essencial não, tá? O movimento volitivo, ele não é essencial. Gente, eu não estou enxergando o que eu escrevi. O movimento volitivo não é essencial. E sim as consequências. As consequências fádicas. Fádicas. Olha só. Eu acho que tá certinho, né? Os movimentos físicos. Não é essencial. E sim as consequências
fáticas ou as consequências do fato. Nossa, Wender, tava legal até agora. Agora você enrolou o negócio. Agora, olha, eu pensei que ia ser mais legal. Não foi legal isso aqui não, tá? Eu achava que isso aqui eu ia entender. Cara, é muito simples, tá? Pensa numa criança de 6 anos. Uma criança de 6 anos, ela vai lá, pega um dinheirinho, o dinheirinho que está no cofrinho dela, e vai lá e compra, deixa eu pensar aqui, compra um picolé. Ela vai lá na mercearia da esquina e compra um picolé. Ó, se você parar bem para pensar, uma criança de 6 anos, ela não é plena, tá? Ela não tem capacidade plena. Ela tem 6 anos. Ela não poderia fazer esse negócio, tá? Mas nessa situação, quando a gente olha para a consequência, que ela está pegando um dinheirinho que é dela e está comprando um picolé, aqui nesse caso aqui, a gente tem um ato fato jurídico. Ela está se manifestando dentro daquilo, um ato fato jurídico. A consequência em si não é deletéria para a criança, não é uma consequência ruim. A consequência é algo que é normal, rotineiro, comum, inclusive ela está fazendo menção, está tendo uma troca ali justa, então isso é uma consequência que pode ser validada, mesmo ela não tendo plena capacidade. No caso, a gente está falando de um ato fato jurídico. Agora, presta atenção quanto que muda essa situação. Imagina que uma criança esteja com uma bicicleta. Aí chega alguém para ela, uma criança de 6 anos, tá? Chega alguém para ela e fala assim, ó, tá vendo essa bicicleta sua aí? Eu troco essa bicicleta sua por um picolé. Se você me der a sua bicicleta, eu vou te dar um picolé. A criança, muito ingênua, faz a troca, né? Faz a troca e vai embora com o picolé. Quando ela chega em casa, ela conta para a mãe fala assim, nossa senhora, vamos buscar sua bicicleta de volta. Mas peraí, vamos buscar a bicicleta de volta? Não foi feito um negócio aqui? Não foi feito um negócio jurídico? Não foi feita uma troca? Não teve a vontade da criança? Sim, mas nesse caso não é ato fato jurídico, é um negócio jurídico. E como é um negócio jurídico, a criança, mesmo tendo manifestação de vontade, não tem capacidade plena. Capacidade plena é com 18 anos. Como que ela está fazendo essa troca? Como é que ela está fazendo essa troca? Né? O sujeito ele usou de má vontade, ele usou de má fé. Né? Ele está tentando tirar um benefício da criança, dar um prejuízo para a criança. Nesse caso aqui, a gente está falando de de negócio jurídico por conta da capacidade, da incapacidade plena, o negócio está anulado e há de se voltar com os atos. Tá? Nessa situação aqui, fica bem escancarado que houve uma tentativa de obter vantagem. Tá? Houve uma tentativa de obter vantagem. Nesse caso, o negócio não pode ser efetivado. Ele não vai ser legal não, tá? Nesse caso, a gente vai ter a anulação do negócio. Olha só que legal, né? Nesse caso, a gente vai ter a anulação do negócio. Galera, é o seguinte, Mariana, eu espero que você tenha gostado, tá? Ainda hoje a gente vai preparar mais material para ti, tá? Eu quero preparar um material. É claro que a gente não abordou tudo não abordou mais material. Aborda! O material tá bem legal, tá? Lê o material várias vezes. Foi feito com muito carinho, tá? Com muita atenção, dentro daquilo que a gente estava prevendo para o nosso edital. Eu espero que isso daqui seja o começo de uma caminhada sua. A gente vai continuar avançando. Eu espero que você tenha dúvidas. Pode perguntar que a gente vai estar à disposição, certo?